Boa noite, queridos e amados irmãos. Estamos mais uma vez reunidos nesta quarta-feira, ainda não presencialmente, mas estamos aqui reunidos para mais um tempo de compartilhar da palavra do Senhor, na continuidade dos nossos estudos bíblicos na quarta-feira, e nós estamos propondo um novo estudo até que possamos voltar ao culto presencial. Como já compartilhei com os irmãos, eu gosto de que os nossos estudos possam ser participativos, e eu então achei por bem aí a gente dá uma pausa no nosso estudo expositivo da carta de Paulo aos Efésios para a gente começar a trabalhar alguns outros temas. Então, espero que você já tenha acompanhado o estudo da semana passada. Começamos a trabalhar os desafios da vida cristã, Tiago capítulo 4, versos de 1 a 12. Então, se você ainda não teve a oportunidade de assistir, na verdade, e o estudo da semana passada, é necessário que você assista a primeira parte. Então, nós vamos dar continuidade à parte 2 nesta noite, e nós esperamos que possa, de fato, ser bênção na sua vida esse estudo. Vamos ter uma palavra de oração antes da gente iniciar o nosso estudo nesta noite. Feche os olhos. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, porque nós temos visto a Tua mão poderosa, Deus, agindo constantemente ao nosso redor, no nosso meio, sobre esta pandemia. Ainda este vírus se encontra presente, ó Deus. Nós sabemos que as coisas estão melhorando, tudo parece que caminha para um desfecho onde todos poderão voltar à normalidade, ao retorno das suas atividades. Então nós sabemos que o Senhor tem um propósito, um plano para todas as coisas que acontecem. E nós reconhecemos isso, e nós agradecemos ao Senhor por estar no controle total e absoluto das nossas vidas e de tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Nós colocamos, ó Pai, as nossas vidas em Tuas mãos neste tempo que teremos aqui de estudo bíblico, compreendendo os desafios que são relacionados à vida cristã, e clamamos ao Senhor que não seja um tempo só de informações, mas que tudo aquilo que formos compartilhar aqui nesta noite possa nos levar a, de fato, uma vida prática, uma vida cristã, onde nós sabemos aquilo que precisa fazer para desfrutarmos de uma vida cristã abundante. Então, para isso, é necessário que os desafios eles possam ser vencidos, possam ser enfrentados, e nós só conseguiremos, ó Deus, ser vitoriosos nisso, se o Senhor estiver conosco. Então, ó Deus, continue com todo o Teu povo, fortalecendo a cada um deles. E nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós então vamos dar sequência ao nosso estudo, Desafios da Vida Cristã, Tiago capítulo 4, versos de 1 a 12. Eu peço para que você possa aí estar com a sua Bíblia aberta, acompanhando não apenas aquilo que vai estar sendo mostrado, né, nos slides, como geralmente nós fazemos, mas você possa abrir a sua Bíblia e acompanhar, então, na sua própria versão, né? A minha versão aqui é da NVI, mas nós esperamos que você possa, então, acompanhar o estudo com a sua Bíblia aberta, ok? Então vamos proceder à leitura. A pergunta, Tiago começa com uma pergunta bem direta, né?
De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Muito bem, queridos, nós lemos todo o texto que nós vamos trabalhar durante todo o nosso estudo, mas nós não vamos expô-lo de uma vez só, tá bom? Nós começamos nos versos de 1 a 3 a semana passada, e hoje nós vamos trabalhar os versos 4 e 5. Então nós, como sempre fazemos, nós damos aí, fazemos uma lembrança, compreendendo que é sempre importante a gente lembrar aquilo que a gente tratou na semana anterior. E o primeiro destaque, então, relacionado ao estudo da semana passada, é que o primeiro desafio que nós tratamos da vida cristã, que Tiago trata nos versos 2 e 3, propõe a necessidade, então, de uma reavaliação de nossas motivações enquanto nós nos relacionamos com Deus e uns com os outros. Então, nós observamos que Tiago está trabalhando uma necessidade que ali os seus leitores tinham de reavaliar o porquê que eles, então, decidiram entrar numa relação com Deus. Por que eles quiseram, então, entregar as suas vidas a Deus? O que os motivou? O que fez com que eles abandonassem as suas vidas e pudessem, então, ingressar neste relacionamento com o seu Criador? Não apenas há uma necessidade de avaliarmos isso, mas há também, e Tiago trata sobre isso, do porquê que nós, então, nessa relação com Deus, nós também nos relacionamos uns com os outros. O que é que ele está trabalhando de forma resumida aqui? É uma relação que possa ser baseada meramente em interesses. O que Deus pode oferecer para elas, ou o que uns podem oferecer para outros. Então, o ser humano, nós vamos ver, por causa do seu coração, ele então busca constantemente algum tipo de benefício para si. Ele não se relaciona, às vezes, com uma outra pessoa
se essa outra pessoa não trouxer para ele nenhum tipo de benefício. Então ele considera isso, assim, o que eu vou tirar de bom dessa relação? Então ele só se relaciona com Deus, ou ele só chega ao Evangelho procurando saber o que o Evangelho, o que essa vida espiritual pode então trazer de benefício para ele. E dentro da sua própria compreensão limitada, ele vai identificar benefícios de uma forma muito resumida, ou seja, algum benefício de cura, algum benefício de prosperidade financeira, alguma coisa que ele possa, na verdade, desfrutar neste tempo presente. Então, o benefício, por exemplo, da vida eterna não é tão atrativo quanto algumas pessoas, na verdade, esperam, porque elas estão vivendo nessa vida procurando tirar desta vida algum tipo de prazer, algum tipo de vantagem para ele ou para as pessoas que estão então convivendo com eles. Então, se o Evangelho, se Deus não traz nenhum tipo de vantagem para esta vida, ele não é atraído a isso. E o apóstolo Paulo mesmo, se não me engano, foi Paulo que disse: se nós esperamos em Deus apenas para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, o que nós precisamos compreender, e a própria proposta de Deus, a própria proposta ministerial de Cristo, é fazer com que nós possamos considerar a vida futura, a nossa vida eterna. Então, se Cristo não fizesse nada além por nós, a não ser ter nos concedido a vida eterna, já seria suficiente para nós. Então, são poucos, na verdade, que pensam sobre isso e que têm uma visão correta acerca disso. Então, Tiago está combatendo esse pensamento egoísta, esse pensamento que busca apenas uma relação de interesses. Então, o que Tiago está aqui centralizando como a raiz do problema é o coração humano. Qual que seria a razão das brigas que estão acontecendo entre os leitores de Tiago? Um coração corrupto. Tiago está evidenciando, Tiago está colocando ali à vista de todos que o problema, a causa dos problemas que estão acontecendo ali, dessas brigas constantes, ela se deve ao fato de que o coração deles está sendo, então, colocado para fora nas suas intenções egoístas, nas maldades que eles, então, propõem para poder buscar, de alguma forma, algum tipo de benefício para si mesmo. Então, eles não se importam o que eles possam fazer com o outro, se na verdade o que eles só buscam são os seus próprios interesses. Então eles não vai haver limites, né, para poder alcançar aquilo que eles querem. Se for necessário passar por cima de outras pessoas, eles não vão se importar muito com isso. Então, esse coração corrupto, ele tende a buscar em seus relacionamentos benefícios ou interesses próprios. Então, há aqui também sendo condenado essa questão do egoísmo. Então, como há não apenas incrédulos, egoístas, mas também crentes egoístas. Pessoas que entregaram de fato a sua vida a Jesus, mas que o seu coração ainda luta
contra esses desejos pecaminosos, um desejo voltado apenas para os seus próprios prazeres, a sua própria satisfação. Então, os dois textos, né, os versos 2 e 3, eles destacam um forte combate à cobiça e à inveja, pois são elementos de um caráter claramente desaprovado por Deus, visto que revelam ingratidão e insatisfação com Ele e com tudo aquilo que dele recebemos. Então, como eu disse, Tiago está trazendo à tona verdades acerca do coração deles, né? Algumas pessoas falam assim, nossa, mas fulano de tal tem um coração tão bom, né? Talvez você já deve ter ouvido alguém dizer isso, mas as Escrituras revelam que o nosso coração não é nada bom. E aí é onde nós estamos nivelados com todos, porque o nosso coração é um coração corrompido, corrupto. A diferença entre a nossa vida hoje e da nossa vida de ontem é que o Espírito Santo de Deus hoje habita em nós. Então nós temos condições espirituais para poder lutarmos contra essa nossa natureza pecaminosa. Alguém que ainda não entregou a sua vida para Cristo, ela vive sem qualquer tipo de freio. Não há não há nada que possa impedir ela de satisfazer as suas próprias vontades. Então não há nenhum tipo de padrão que ela segue. Ela não é regrada pela Bíblia como nós somos regrados. Então a consciência dela é uma consciência que o apóstolo Paulo mesmo apresenta, uma consciência doentia, uma consciência cauterizada, onde também nós temos algumas pessoas que se dizem crentes que passam pela mesma situação quanto à sua própria consciência. Mas, a princípio, nós temos esse fator diferencial, não é? Então, quando nós tratamos sobre esse trabalhar, né, de Deus em nós, nós falamos sobre uma questão extremamente importante, que é a nossa própria percepção acerca de Deus e da graça de Deus manifesta a cada um de nós no suprimento das nossas necessidades. Então nós precisamos rever justamente isso. Por que nós nos relacionamos com Deus? Dentro daquilo que nós temos, já recebemos de Deus, como continua o nosso coração? Será que ele está satisfeito ou ainda há uma cobiça, uma inveja? Quando nós olhamos para o nosso próximo, desejando aquilo que ele tem e não colocando nenhum tipo de empecilho, né, de impedimento para que a gente de fato alcance aquilo que nós queremos. Então, portanto, rever as nossas motivações relacionais nos encaminham a uma avaliação criteriosa com a finalidade de percebermos o quanto nós somos abençoados por Deus e como podemos compartilhar esta realidade em comunidade. Perceba aqui, queridos, algumas coisas fundamentais que nós precisamos de fato considerar nessa proposta, dentro dessa proposta de Tiago aqui aos seus leitores. Então, a questão dessa reavaliação das motivações. Enquanto nós estamos sendo encaminhados a esta reavaliação, nós estamos propondo algo extremamente importante numa percepção criteriosa, não é? Com essa finalidade da gente perceber que nós somos mais abençoados do que a gente possa pensar.
Então, somente essa avaliação, essa percepção em detalhes, é que nós vamos ter condições de perceber que, Senhor, eu tenho muito mais do que aquilo que eu possa precisar. A tua graça, na verdade, Senhor, me basta. Não é? Então, só quando nós formos levados a essa avaliação criteriosa, é como que nós vamos também, quando nós vamos também poder nos alegrar com outras pessoas. Nós estamos sendo abençoados, nós estamos vendo outras pessoas também sendo abençoadas, e aí nós vamos, ao invés de cobiçar e invejar, nós vamos passar a nos alegrar com outras pessoas, visto que Deus está agindo de forma constante, abençoando constantemente o seu povo. Então nós vamos ter um coração muito mais grato a Deus, ok? Nós então já vimos o primeiro desafio da vida cristã. A nossa proposta dentro dos versos de 1 a 12 é então destacarmos 5 desafios da vida cristã que são apresentados aí no texto que nós já lemos, os quais devem ser vencidos a fim de confirmar a autenticidade da nossa fé. Então, a finalidade, né, o propósito que nós estamos procurando destacar aqui neste estudo é trazer provas de que nós somos, de fato, crentes genuínos. O objetivo do nosso estudo aqui é fazer com que nós possamos entender que a vida cristã, ela traz consigo desafios para que eu e você possamos, então, confirmar a nossa fé, a qualidade da nossa fé. Então, basta, será, a gente dizer que nós somos crentes, que nós somos evangélicos, e isso tá bom? Cada um deve se autoavaliar, e se eu digo que eu sou crente, ninguém tem nada a ver com isso, ninguém pode questionar. Eu posso fazer o que eu quiser fazer, eu posso viver a vida que eu quiser viver, ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém pode falar nada, me questionar nada, né? Se eu acho que eu sou crente mesmo, e ninguém tem absolutamente nada a ver com isso. Não é bem assim, não é? Então, os desafios que são colocados para cada um de nós, no mundo em que a gente vive, com as propostas que nós recebemos, as respostas que nós damos a essas tentações, a essas ofertas do mundo, confirmam se nós somos ou não crentes, novas criaturas. Então nós precisamos compreender quais são esses desafios e vencê-los pela força do Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós. O segundo desafio que nós vamos trabalhar nesta noite diz respeito também a uma revisão. Então nós devemos rever o quê? O nosso conceito acerca de fidelidade espiritual. Nós vamos trabalhar os versos agora 4 e 5, procurando então compreender essa necessidade de reavaliar, de revermos o que a gente entende acerca de fidelidade espiritual. Então, algo bem importante para cada um de nós. E vamos prestar bastante atenção nesse texto. Tiago bate o cajado aqui, né? Com esses 2 versículos que nós vamos trabalhar aqui nesta noite. Olha só como começa o verso de número 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Preste bastante atenção nesses 2 textos, porque eles são elementares, fundamentais dentro desse processo de reavaliação de algumas coisas que são
essenciais. A primeira nós já vimos, que é reavaliar o nosso conceito, o porquê que nós nos relacionamos com Deus e nos relacionamos uns com os outros, quais são as motivações do nosso coração, e agora essa necessidade de reavaliarmos aí o que nós entendemos por fidelidade, fidelidade a Deus. Então, nessa nossa vida cristã, algo é essencial, né? Não dá para se propor uma relação com Deus, ou que nós podemos dizer, entregar a nossa vida a Deus, se nós não temos muito bem definido este conceito acerca de fidelidade. Então, se há uma relação sendo estabelecida, se há uma proposta de relação com Deus, nós precisamos entender quais são as exigências desta proposta relacional. E nós vamos ver que ela tem uma base, tem um fundamento, que é a fidelidade. Sem fidelidade, não há uma relação estabelecida com Deus. Isso precisa ficar muito bem claro para cada um de nós. E nós vamos ver alguns detalhes da exposição desses dois versículos. Então eu destaco 2 pontos, 2 detalhes aqui que Tiago fala para cada um de nós. O primeiro que eu gostaria de destacar com os irmãos, diz o seguinte: a proposta, ou a postura, na verdade, aqui adotada pelos leitores a quem Tiago escreve, ela é qualificada como adultério. Então, como eu disse, Tiago está sendo extremamente duro, né? Quando se trata de uma relação com Deus aqui. Então, essa postura que essas pessoas estão tendo é uma postura de adúlteros, de adultério. Então, o ato de cobiçar e invejar a propriedade alheia se revela uma quebra de pelo menos 2 dos 10 mandamentos. O mandamento número 7, não adulterarás, e o mandamento 10º, não cobiçarás. Tem uma continuidade ali do texto que diz respeito a cobiçar a propriedade do outro, as coisas que o outro tem. Depois você pode ir ali em Êxodo capítulo 20 e ter uma compreensão em detalhe acerca desses mandamentos. Só que, se nós formos mais fundo ainda, nós vamos compreender que há mais 2 mandamentos que também podem estar sendo quebrados aqui. Quais são? O primeiro: não terás outros deuses além de mim. E o segundo: não farás para ti imagens de escultura. Então, esses 2 mandamentos que também podem estar sendo quebrados aqui, porque por aquele que está cobiçando, aquele que está, então, invejando aquilo que é do outro, eles podem estar quebrando pelo menos dos 10, 4 mandamentos. E esses últimos que eu destaquei aqui, o primeiro e o segundo, eles estão relacionados à idolatria. Não terás outros deuses além de mim, entra um pouco nessa questão de infidelidade, e o segundo entra nessa questão de colocar outra coisa no lugar de Deus. Há um desejo, um forte desejo por uma outra coisa, que essa outra coisa que nós desejamos, ela toma um lugar que deveria ser um lugar exclusivo da pessoa de Deus. Então perceba que o problema que Tiago está tratando aqui, ele é muito mais grave do que a gente pode imaginar, ok? Então no verso de número 4 agora, Tiago justifica, as suas duras palavras quando ele comprova que a fidelidade espiritual deles estava sendo compartilhada com quem? Com o mundo, o que é inaceitável da parte de Deus. Então, Deus não aceita dividir a sua
adoração. Este relacionamento deve ser um relacionamento de exclusividade. Então, a ideia que Tiago procura transmitir é de um casamento, onde a fidelidade conjugal deve ser um dos principais pilares para a consolidação de um relacionamento feliz e próspero. Por que algumas pessoas se unem umas às outras pelo matrimônio? Claro que às vezes pode ter uma relação de interesse, não é? Mas quando de fato há o amor entre as duas partes, o que se espera dessa relação? É que aquela pessoa que eu amo, que eu me casei com ela, que ela seja fiel a mim. Né? Então isso é algo básico, é algo elementar dentro de uma proposta de casamento. Infelizmente, hoje nós temos visto que o casamento tem sido muito banalizado. Então as pessoas vão, casam, recasam, né? A Gretchen, por exemplo, aí, casando acho que 17 vezes. Que negócio é esse? Aquela ideia, casou, não deu certo, separa. Não é? É muito mais fácil quebrar a relação, né? Encerrar essa relação, do que ter uma avaliação criteriosa, porque nessa avaliação criteriosa nós vamos ter as condições de perceber onde é que nós estamos sendo falhos, onde que a gente errou, para que então a gente possa pedir perdão. Também as coisas que envolvem nessa percepção detalhada, criteriosa, a gente vai poder se autoavaliar, avaliar os nossos corações, o porquê que nós então pedimos a nossa esposa em casamento, para que aí então a gente comece a colocar as coisas nos seus devidos lugares. E aí a gente vai perceber o quanto nós somos falhos, o quanto a gente deixou a desejar, o quanto nós não cumprimos deste acordo, né, as implicações de uma proposta de casamento, e a gente precisa saber que é uma decisão extremamente séria. Então é justamente isso que Tiago está falando, é este o ambiente que Tiago está usando para poder falar acerca da necessidade de reavaliarmos, né, revermos aí o nosso conceito sobre a nossa fidelidade espiritual. Ou nós estamos ligados a Deus, ou nós estamos ligados com o mundo. Então, segundo Tiago, queridos, não há como aí estabelecer este vínculo afetivo espiritual com Deus e o mundo ao mesmo tempo. Por que não é possível isso? Justamente pelo fato de que a amizade com o mundo implica automaticamente em inimizade com Deus. E queridos, parece que de fato aqui a gente tem isso aqui como um grande desafio para alguns crentes, porque na proposta, né, de aceitar a Cristo, na verdade não somos nós que o aceitamos, é Ele que nos aceita, Ele que nos recebe. Nós não nos convertemos, mas Ele que nos converteu. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós precisamos e temos uma dificuldade de compreendermos que não tem como ter dois senhores. Não há como amar a Deus e amar ao mundo. Não há como querer buscar agradar a Deus ao mesmo tempo em que a gente procura satisfazer a vontade do mundo. As propostas que o mundo nos dá, nós aceitamos. As propostas e as verdades que Deus nos traz por meio da sua palavra, a gente aceita também. Não há como conviver com essas duas ofertas, não é?
o mundo tem as suas ofertas, Deus tem as suas ofertas, essas duas não tem como, então, conviverem juntas na nossa vida. O texto que eu tenho como base, um texto conhecido, ele fala sobre a questão do dinheiro, né? De Mamon, não há como amar a Deus e ao dinheiro, não há como servir a Deus e servir ao dinheiro. Então, o dinheiro se torna aí essa entidade, onde nós o colocamos muitas vezes como o ídolo do nosso coração. Pessoas que vivem e matam por causa do dinheiro. Servem a Deus, mas também servem ao dinheiro. Então o dinheiro ele atrai, o dinheiro ele corrompe as pessoas. Não é que o dinheiro corrompe o coração da pessoa, não. O coração já está corrompido. O dinheiro apenas coloca essa corrupção para fora. Então o texto diz que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e enquanto desprezará o outro. Então não há como. Olhando o lado do mundo, o próprio mundo ele não vai meio que aceitar, não é? Que Deus seja o Senhor das nossas vidas. Ele vai fazer absolutamente tudo para poder tirar a pessoa da igreja. Então as ofertas, as propostas são para anular completamente este senso espiritual, essa compreensão acerca de quem Deus é, da vontade de Deus, os princípios de Deus. O mundo vai procurar apagar essa realidade espiritual das nossas vidas para que a gente sirva integralmente a Ele. Então as provas, queridos, do adultério são incontestáveis. Não há como dizer que não são adúlteros. Não, adúltero, nossa, palavra dura, né? Não, o que é isso? Né? A inveja, a cobiça, esse deleite carnal, né? Esse prazer que as pessoas têm para fazer o mal, as lutas, as guerras que estão sendo travadas entre os irmãos da igreja, entre pessoas que um dia se amaram, hoje se odeiam, não se suportam mais, né? Isto é o egoísmo do coração humano e a sua devoção cega. Então, por que essas brigas acontecem? Por que relações são desfeitas? Por que os relacionamentos são, então, quebrados? Justamente por causa do coração egoísta, corrupto, esta devoção cega, esta idolatria do coração humano faz com que as relações com Deus e as relações com o próximo sejam destruídas, quebradas, para que a gente viva exclusivamente para os nossos próprios prazeres, para as nossas próprias vontades, ok? Nós precisamos compreender isso e nos assustarmos com essa realidade. Não é uma verdade muito palatável, né? Não é difícil digerir isso. Se alguém nos chama de adúlteros, nós queremos bater nele. Mas essa infidelidade espiritual que muitos crentes têm, esta divisão de adoração entre Deus e o mundo, nos coloca numa posição que nós não podemos fugir, não é? Ou seja, então são manifestações que caracterizam o sistema sedutor mundano que leva o homem a abrir mão da sua fidelidade exclusiva a Deus. Aquilo que eu acabei de dizer. Então, toda essa proposta, né, ou essas propostas do mundo, querem fazer o quê? Querem acabar com a nossa fidelidade exclusiva a Deus. Algumas vezes até parece que o mundo aceita, não, você pode ir na igreja, né? Pode ir lá, até dar o seu dízimo, dar o seu dinheiro na igreja, né? Dá uma oferta, ajuda as pessoas, mas você também
tem todo o direito de ser feliz, e a igreja, se você ficar ali apenas, você vai ser privado da sua liberdade. Você não vai poder desfrutar de todos os prazeres que eu, o mundo, posso oferecer para você. Então pode ir para lá, mas não se esqueça de pensar em você, tá? Você precisa ter, nem que seja no domingo de manhã, um tempo só para você. Então, quer ficar na sua casa dormindo? Fica na sua casa, não precisa ir na IBD. Se você quer ir nadar, quer ir no clube, pode ir no domingo pela manhã. Já que você vai à noite na igreja, não precisa você ir na parte da manhã. Que negócio é esse? Que radicalismo? Você vai querer morar dentro da igreja? Querer viver dentro da igreja? O que é isso? Você precisa ter um tempo para você. Então, essa é a mentalidade que o mundo tenta passar para as pessoas, e muitos crentes estão caindo dentro dessa ilusão, dentro dessa mentira. Então, a figura que Tiago usa desse adultério, ela está presente na história do povo de Deus. O povo de Israel está presente na nossa história também. Então, ao usá-la, ele mostra que da mesma forma que Israel procurou estabelecer acordos não só com o Deus de Abraão, mas também com Baal, Azera e outras divindades de Canaã, os seus leitores estavam incorrendo no mesmo erro e se tornando certamente inimigos de Deus. Quem faz-se amigo do mundo constitui-se, portanto, inimigo de Deus. Então, isso é uma marca, triste marca presente na história do povo de Deus, do povo de Israel, e é também uma triste marca das nossas vidas, muitas vezes, quando nós dividimos essa adoração, e em algum aspecto somos idólatras, porque estamos colocando outras coisas, o nosso prazer, a nossa vontade, como num lugar que deveria ser dado somente à pessoa de Deus. Então, esse domínio deveria ser um domínio pleno e completo do Espírito Santo de Deus que habita em nós, para nos levar, nos conduzir a fazermos a vontade de Deus, mas o que prevalece é a nossa própria vontade, atendendo às propostas do mundo. Ainda dentro dos destaques de Tiago, destaco o segundo destaque, aqui aquilo que Tiago coloca no texto. Primeiro, diz respeito à questão do adultério. Então, ele choca ali os seus leitores com essas duras palavras, dizendo que de fato não dá para dividir a adoração. Essa fidelidade, ela precisa ser revista. Ou você decide ser amigo de Deus ou inimigo de Deus. Ou você decide ser amigo do mundo ou inimigo do mundo. Você que escolhe isso daí. E o segundo destaque, extremamente importante, tá bom? Que é o conceito da habitação do Espírito Santo no crente. Ele usa isso aqui como esse argumento teológico, para tentar conscientizar os seus leitores acerca de uma nova realidade para aqueles que se tornaram a noiva de Cristo, a igreja. Então, se houve conversão, nós nos tornamos igreja de Cristo, noiva de Cristo. Dentro dessa nova realidade, nós temos um agente controlador em nossas vidas a partir de agora. Nós abrimos mão de fazermos a nossa própria vontade, de atendermos os nossos próprios desejos, para que o Espírito Santo de Deus, ele possa nos encaminhar. É ele que nos guia a toda a verdade, é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, alguém que se converteu, ele agora é controlado pelo Espírito Santo de Deus. Esse conceito teológico da habitação destaca
esta função do Espírito Santo de Deus de exercer um controle na vida do crente, nos conscientizando que agora nós somos noiva de Cristo. E como noiva nós precisamos começar a nos preparar para esse casamento, né? Para que ele aconteça, onde nós não teremos absolutamente nada para nos envergonhar diante do noivo. Né? Então, o fato do Espírito Santo habitar no crente o coloca como controlador das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa vontade, dos nossos desejos, ou seja, um coração completamente voltado para buscar a vontade do noivo, Deus. Então não há nenhum tipo de força, parece ser algo natural, um desejo natural da noiva. Então, enquanto o Espírito Santo habita na vida do crente, ele vai trazendo essa conscientização de que fazer a vontade de Deus é o melhor para cada um de nós. Então nós não vamos nos sentir, de alguma forma, como um peso, né? Nossa, olha só, agora sou obrigado a fazer isso. Agora eu tenho que fazer isso aí, porque se eu não fizer, né, o pastor vai ficar chateado. Né? Nada disso. Para se fazer a vontade do noivo, há uma compreensão de que nós estamos sendo levados a fazermos isso por amor. É diferente. Então não há uma compreensão apenas de uma obrigação. Não é que seja um mandamento por si só, onde a gente obedece, mas obedece com o coração endurecido. Não. Nosso coração está sendo amolecido pelo Espírito Santo de Deus, trazendo esse convencimento acerca de uma vida de pecado, do domínio do pecado, da justiça, do juízo de Deus, e compreendendo que, de fato, fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus, o nosso noivo, de Cristo, é o melhor para cada um de nós. A noiva atende, ela se submete ao noivo por amor, não por obrigação. Então, mais uma compreensão acerca do grande desafio que nós temos enquanto nós estamos sendo levados a compreender a necessidade de reavaliarmos o nosso conceito de fidelidade espiritual. Ok? Ainda dentro desse destaque de Tiago, esse é o argumento, então, usado por Tiago para conscientizar os seus leitores acerca do caráter de Deus e da sua proposta relacional com o seu povo, a qual deve ser marcada por fidelidade exclusiva. Então, enquanto Deus firma este relacionamento com o homem, com o seu povo, ele, então, destaca a questão da sua olha, eu quero ser o único na sua vida. E você deveria fazer o mesmo. Né? Então, um coração dividido entre Deus e o mundo representa adultério espiritual. O fato do Espírito Santo habitar no crente pressupõe liberdade no crente, essa liberdade de ação controladora, não é? A fim de que sejamos conduzidos à fidelidade exclusiva a Deus e sua perfeita vontade. Então, o Espírito Santo que nos controla, e como eu disse, ele leva a gente a compreender essa vontade boa, agradável e perfeita de Deus, para que então a gente se submeta a ela, para entender que todas as ofertas que o mundo tem nos feito são ilusões. Trazem prazer, sim, mas são prazeres momentâneos. Não há nada duradouro, não é, em termos de satisfação que o mundo possa oferecer para cada um de nós. Concluindo, queridos, o nosso estudo desta noite, então temos aí o desafio, portanto, ele pode ser definido como
uma reavaliação acerca da nossa postura enquanto igreja, né? A noiva de Cristo, a qual deve permanecer imaculada à espera do noivo. Então é quando então Cristo voltar para nos levar, né, para as bodas, para esse casamento, como que nós vamos nos apresentar para Ele? Puros, santos, imaculados, sem qualquer tipo de mancha, né, ou completamente corrompidos, né? Toda sedução e propostas tentadoras do mundo devem ser renunciadas. A aliança que estabelecemos com Deus nos garante tudo aquilo que precisamos para nos sentirmos realizados, ou seja, de nada sentimos falta. Então não vai ter, sabe, aquela percepção de falar, puxa vida, mas será que aquilo que Deus oferece me dá mais prazer do que aquilo que eu já experimentei no mundo? Nossa, mas eu tenho tanta falta de tal coisa. Eu tinha um vício, eu fumava. Nossa, como eu era feliz com o meu vício no cigarro. Como eu era feliz e tinha tanto prazer e satisfação quando eu bebia, quando eu tomava minha cervejinha com os meus amigos. Era um tempo tão bom no convívio com os meus amigos. E agora eu perdi todo mundo porque eu estou na igreja. Só tenho perdas nessa nova etapa da minha vida aqui na igreja. Queridos, se passar isso pela cabeça de algumas pessoas, eu creio que precisa haver conversão. Precisa haver uma conversão, porque essa conversão ainda não aconteceu na mente de alguém que pensa dessa forma, ok? Então, a aliança que estabelecemos com Deus nos garante tudo aquilo que a gente precisa, né, para nos sentirmos realizados. Por isso, não há razões para quebrarmos a nossa aliança com Deus em troca das ilusões e prazeres passageiros que o mundo nos oferece. Infidelidade espiritual é a principal causa da ruína em nosso relacionamento com Deus e com nossos irmãos em Cristo. Queridos, nós então estamos aí compreendendo esta realidade, esse grande desafio que temos de reavaliarmos o nosso conceito de fidelidade espiritual. A quem de fato nós entregamos o nosso espírito, os nossos sentimentos, a nossa vontade, os nossos desejos, não é? A quem isso está submisso? À vontade de Deus ou à vontade do mundo? Nós continuamos a cobiçar, a invejar, a continuar as nossas brigas uns com os outros. Como que nós podemos avaliar todas essas questões da nossa vida? Nós estamos entendendo que são desafios que precisam ser vencidos, ou a gente tem feito pouco caso disso e não nos importado com essas coisas. Então, a minha oração é que cada um dos irmãos possam ter aproveitado o estudo de hoje para fazer algumas considerações, entendendo que, de fato, essa questão relacionada à fidelidade, né, espiritual, ou a infidelidade espiritual, ela é, de fato, uma das bases, dos principais pilares que causam a destruição do nosso relacionamento com Deus e certamente destrói as nossas relações uns com os outros. Então, se nós estamos sendo infiéis a Deus, nós estamos afetando diretamente o corpo de Cristo, nós estamos adoecendo o corpo de Cristo. Se nós fazemos parte deste corpo, nós estamos unidos a esse corpo de tal forma que o nosso pecado ele contamina naturalmente todo o corpo. Então, a nossa infidelidade a Deus é infidelidade ao corpo de Cristo. Isso certamente destrói completamente a proposta da unidade da igreja
a edificação da igreja, como nós estávamos vendo, né, na exposição do texto de Efésios. Então, queridos, que todos nós possamos ter compreendido que esse é um grande desafio para cada um de nós, onde nós precisamos compreender a necessidade de termos Deus como o único Deus das nossas vidas, integralmente submissos a Ele, procurando então agradá-lo em absolutamente tudo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, louvado seja o Teu nome pelo tempo tão proveitoso que nós tivemos aqui. Que esta palavra de hoje, esse estudo de hoje tenha produzido bons frutos para cada um de nós e nos levado não somente a uma reflexão, mas a uma proposta de vida, de conduta, para que possamos de fato servir apenas ao Senhor, adorar apenas ao Senhor, amar ao Senhor sobre todas as coisas, amarmos o próximo como a nós mesmos. Ó Deus, ajuda-nos a cumprirmos a Tua palavra de forma integral. Que possamos, ó Pai, por meio da Tua palavra, submetermos completamente as nossas vidas ao Teu querer, aquilo que o Senhor nos orienta. Nós oramos por toda a nossa igreja, que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Deus abençoe, queridos. Até a semana que vem com mais um estudo dos desafios da vida cristã. Fiquem com Deus. Boa noite.